Ei, pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui é a professora Jeruska e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte inicial da genética, certo? Bem, a genética, então, ela tem como conceito ser uma área da biologia que estuda a transmissão de características de pais para filhos ao longo das gerações. Isso é o que se denomina herança biológica ou hereditariedade. Tá? Então, esse aí é um conceito atualmente aceito, é fruto de vários conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, acumulados, né, ao longo do tempo, mas nem sempre foi assim. Né? O homem ele tem uma curiosidade inata e graças a Deus é essa curiosidade que permitiu que a ciência ao longo do tempo ganhasse tanto espaço, né? Mas só para vocês terem uma ideia, até meados do século XVIII, alguns cientistas eles acreditavam na teoria da pré-formação. Segundo essa teoria, os indivíduos eles já estavam todos formadinhos dentro do espermatozoide, e aí iria apenas crescer e se desenvolver no interior do útero da mãe. Olha que loucura, né? Hoje, quando a gente ouve isso, a gente pensa, como assim? Como é que as pessoas acreditavam nisso? Mas era o que era possível naquele momento, né? As tentativas de explicar essa semelhança entre pais e filhos. E não se engane, não tinha só esse tipo de teoria de pré-formação, não. Tinha outras, né? A gente pode citar a teoria da epigênese, a teoria da pangênese, teoria da mistura dos indivíduos. Mas, assim, graças a Deus, né? Muitos conhecimentos acumulados ao longo do tempo, e hoje a gente tem esse conceito que é o mais correto utilizado atualmente. Dando seguimento, nós vamos perceber que na genética, como eu tenho falado com vocês até agora, fruto também desse conhecimento acumulado, a gente vai descobrir um indivíduo que foi extremamente importante para essa área da biologia, que foi um monge austríaco, Gregor Mendel. Gregor Mendel, entre os anos de 1858 e 1866, ele passou a estudar a transmissão das características entre indivíduos. Ele sempre teve muita curiosidade e não concordava com as teorias que existiam até então. Como não era viável, né, fazer o estudo de transmissão de características entre animais, haja vista que o período de nascimento do animal até ele entrar no período de reprodução e transmitir para os seus filhos características levaria muito tempo. O que que Mendel fez e fez acertadamente? Ele escolheu plantas e escolheu a espécie da ervilha. Esse tipo de planta ele tem um processo de reprodução bem rápido, processo de reprodução por autofecundação, e aí Mendel escolheu algumas características dessas plantas, como cor de fruto, de flores, o aspecto da vagem, a altura da planta, e a partir dessas características ele passou a analisar a transmissão que ocorria entre pais e filhos. E ele acertadamente conseguiu propor o que hoje a gente chama de leis da hereditariedade. Mas, infelizmente, a comunidade científica da época não acreditou, né, não aceitou como um estudo fiel, um estudo que realmente estava correto. E, infelizmente, ele veio a morrer sem ter os seus estudos considerados como válidos. Muito tempo depois, esses estudos foram redescobertos, e aí já com todo o conhecimento acumulado, com o surgimento de novos instrumentos de pesquisa, percebeu-se que Gregor Mendel, lá naquele período, ele estava correto. E aí, como uma forma de homenageá-lo, hoje ele é considerado o pai da genética, ok? Na imagem aí do lado, nós vemos aqui, ó, genética moderna. Watson e Crick, já em 1958. Esses dois cientistas, em 1958, eles conseguiram propor a estrutura da molécula do DNA.
Hoje nós sabemos que a hereditariedade ela só é possível exatamente por conta do material genético, né? E o material genético é formado, em sua grande parte, por DNA. Então, esses dois estudiosos, responsáveis pelo que a gente chama hoje de genética moderna, criaram a estrutura da molécula de DNA, que é o que nós vamos ver aqui no próximo slide. Então, aqui nós temos modelo de DNA de Watson e Crick. O que ele diz? Que o DNA é uma dupla hélice em espiral, com duas cadeias de nucleotídeos ligadas por pontes de hidrogênio. O DNA de um organismo pode ser compreendido como a união entre pequenas porções que codificam características, essas pequenas porções é o que a gente chama de genes, e grandes porções que apresentam um papel estrutural no funcionamento dos genes. Essas grandes porções, por sua vez, observem, não vai condicionar característica, mas é essencial para que os genes consigam funcionar efetivamente. Peço que vocês observem essa gravura aí do lado e olha só. Essa estrutura da molécula do DNA, a gente pode fazer uma analogia com o quê? Uma escada, não é verdade? Então, essa parte em azul e em vermelho nos lembra o corrimão da escada. E essas partezinhas aí, ligando um corrimão a outro, nos lembra degraus, né? Então, a gente pode fazer a analogia dessa molécula do DNA com uma escada, certinho? Vamos ver o que constitui cada uma delas na sequência. Aí nós temos moléculas de DNA e RNA. Epa, nós não falamos em RNA até o momento, né? Mas supõe-se que vocês já falaram sobre isso lá no primeiro ano do ensino médio. Vamos recordar um pouquinho? Só lembrando, o significado de DNA é ácido desoxirribonucleico, enquanto o RNA, o significado é ácido ribonucleico. Vamos lá para a constituição dessas duas moléculas. Antes de falar da constituição, só relembrando, tanto o DNA quanto o RNA, eles são ácidos nucleicos que constituem o material genético. A molécula do DNA, nós já conseguimos identificar aqui, porque no slide anterior nós vimos a estrutura dela em uma estrutura em dupla hélice. Aqui em cinza, nós temos o que nós chamamos lá no outro slide de corrimão da escada, lembra disso? Esse corrimão que está em cinza agora na gravura, ele é formado por pentose e fosfato. Enquanto os nossos degraus, que estão aí coloridinhos, são formados pelo que a gente chama de bases nitrogenadas. No caso do DNA, observem, em vermelho está representando uma base nitrogenada chamada timina. Em azul nós temos a citosina, amarelo a adenina e em verde a guanina. Observem como elas se organizam em uma molécula de DNA. Não é algo aleatório. A molécula de citosina sempre fará par com a guanina. Observem, azulzinho unido ao verde. Azul citosina, verdinho guanina. A base de timina sempre fará par com a adenina. Então, os pares das bases nitrogenadas obedecerão sempre essa sequência. Timina com adenina, citosina e guanina. Certinho? Olhando aqui para o lado, a gente vê a representação da molécula de RNA. Observem que enquanto a molécula de DNA ela tem uma dupla hélice, o RNA ele é simples, ele é caracterizado apenas por uma hélice, também constituída por pentose e fosfato, essa parte cinza, e as suas bases nitrogenadas são guanina, adenina, citosina e uracila. Opa! Não vimos falar em uracila lá na molécula de DNA. Não ouvimos falar porque não tem. Uma das diferenças básicas do DNA e do RNA é exatamente isso. No DNA, vimos que tem dupla hélice, enquanto no RNA tem apenas uma hélice simples. No DNA, nós temos a timina fazendo par com a adenina.
No RNA, nós teremos a uracila fazendo par com a adenina. Observem essas duas diferenças básicas entre eles, tá bom? Chegamos aqui em algo que nós chamamos de dogmas da biologia. Dogma é o que a gente considera como uma verdade preconizada na ciência. Então, a biologia, durante muito tempo, e esse é considerado um dogma clássico, ele traz sempre como verdadeiro que o DNA irá produzir RNA, que por sua vez sintetizará proteína. O DNA, ele vai produzir o RNA a partir de um processo que nós chamamos de transcrição. Esse processo de transcrição, ele vai ocorrer lá dentro do núcleo. Tinha o RNA produzido, vai migrar para o citoplasma e lá no citoplasma vai ocorrer um outro processo que nós chamamos aqui de tradução, para que ocorra a produção de proteínas, seja lá que proteína for. Ou para dar pigmentação na pele, que aí vai ser a proteína do tipo melanócito, ou de repente uma proteína que vai agir lá dentro do pâncreas do indivíduo, estimulando ele a produzir hormônios do tipo insulina, seja que proteína for que seja formado, sempre vai obedecer a esse processo aqui. DNA que produz RNA, que produz proteína. Esse é o nosso dogmazinho clássico da biologia. Sem esquecer que para esse processo acontecer, o DNA ele é duplicado. Certinho, pessoal? Ao lado aqui, nós temos o que nós chamamos de dogma da biologia atual, o que é mais prevalente. Como assim? O que aconteceu? O dogma clássico deixou de ser verdadeiro? Não, gente, não é isso. Mas ao longo do tempo, e a ciência ela não é algo estagnado, ela está sempre em evolução, novas coisas estão sendo descobertas, percebeu-se que em alguns tipos de indivíduos, o material genético predominante era o RNA. Ele tinha RNA como material genético, mas conseguia manter todo o seu padrão de sobrevivência. Isso acontecia especificamente em um tipo de indivíduo, que são os vírus, especificamente os retrovírus. O que acontecia com esse tipo de vírus? Esses vírus, os estudiosos descobriram que eles eram possuidores de uma enzima chamada de transcriptase reversa. O que essa enzima fazia? Essa enzima origina um processo chamado de transcrição reversa, que está aqui, se vocês observarem em azul. Essa transcriptase tem o poder de fazer com que o RNA, em um sentido contrário, produza DNA. Olha que coisa estranha, né? Pois é, mas existem indivíduos desse naipe aí. O RNA, então, sob a ação da transcriptase reversa, irá produzir DNA. Uma vez que o DNA foi produzido, ele vai passar para o seu processo normal. DNA é replicado, duplicado, passa pelo processo de transcrição produzindo RNA, que, por sua vez, passará pelo processo de tradução, culminando na produção de proteínas. Observe que depois que ocorre o processo de transcrição reversa, o procedimento fica semelhante ao dogma clássico da biologia. Tá bom? Um exemplo de vírus do tipo retrovírus é o HIV. Tá bom? E aqui tem só para que a gente possa fixar com maior acuidade, com maior detalhe, esse processo de transcrição e tradução, nós temos aqui, ó, a representação do núcleo celular. Tá vendo? Núcleozinho aqui na lateral. No núcleo, então, acontece o processo de transcrição, quando o DNA vai produzir RNA. Observem que aqui nós temos a
sintetização ou a produção de 3 tipos de RNA, que é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O que acontece então? Uma vez que esses RNAs são produzidos, eles são lançados no interior do citoplasma, cada um com sua função básica. O RNA mensageiro, ele vai levar a mensagem, o código para que a proteína seja produzida. Bom, então ele vai com a receitinha do bolo, digamos assim. O RNA transportador, por sua vez, o que ele vai fazer? Ele vai identificar que para que determinada proteína seja produzida, é necessário a junção de determinados tipos de aminoácidos. Só lembrando um pouquinho lá do primeiro ano, os tijolinhos, digamos assim, que vão formar as proteínas são os aminoácidos. Então, o RNA transportador vai pegar esses aminoácidos e irá transportá-lo até o ribossomo. O ribossomo vai ser a grande fábrica que vai fazer a leitura desse código que o RNA mensageiro levou. E uma vez com os ingredientes necessários, no nosso caso, aminoácidos presentes, irá produzir a proteína específica que a célula precisa. Tudo bem? Nós ficamos por aqui hoje. Posteriormente, a gente irá dar seguimento com outras aulas. Fiquem em paz.